Olá, no Repórter Eco de hoje conheça uma das faces verdes e belas da maior metrópole brasileira. Você acompanha também uma obra única que reúne mais de 500 desenhos e pinturas feitos por artistas sobre a história dos povos indígenas do país. E ainda cientistas tentam decifrar como alguns organismos conseguem sobreviver sem uma gota d'água. Veja os detalhes. Esse mistério do renascimento é estudado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Eles querem entender o processo para recuperar plantações que ficaram ressecadas. Este sociólogo revela em imagens a cultura e riqueza dos povos que viviam aqui antes da chegada dos colonizadores portugueses. E na zona sul da capital paulista, o Jardim Botânico é um dos melhores lugares para descobrir a riqueza de espécies da Mata Atlântica e relaxar do estresse na cidade. O Repórter Eco começa agora. Uma pesquisa tenta desvendar como alguns organismos são capazes de sobreviver sem água. Esse processo natural de renascimento é estudado por biólogos da USP. O resultado pode contribuir para criar técnicas de recuperação de áreas castigadas pela seca. Vermes microscópicos, parentes destes aqui, são encontrados no solo em várias regiões do mundo. A movimentação deles garante entrada de ar. A terra fica fofa, boa para plantar. Além disso, eles são capazes de entrar num processo de suspensão da vida, que intriga cientistas do mundo todo. O nome é pouco conhecido, anidrobiose. Os biólogos da Universidade de São Paulo, Cláudia Evangelista e Tiago Pereira, orientador de mestrado dela, se dedicam ao estudo dos genes desse nematóide e explicam como funciona o mecanismo. A anidrobiose ela vem do grego, significa vida sem água. E é um termo que a gente usa para descrever alguns organismos que têm a capacidade de, quando você desidrata eles completamente, você tira toda a água deles, eles entram nesse estado de anidrobiose em que eles ficam muito resistentes a diversos fatores. Então, altas temperaturas, altas pressões, a exposição a raio ultravioleta. Então, nesse estado, eles ficam altamente resistentes e quando você reidrata eles, eles voltam à vida sem nenhum dano. A gente analisou 100 genes ao mesmo tempo. Geralmente, se analisa 5, 10 genes. Foi a primeira vez no mundo que um estudo tão amplo foi feito com a anidrobiose, um estudo chamado estudo funcional, para tentar compreender quais são esses genes, porque os genes são a base dessa característica, desse processo. Se a gente compreender, a gente está a um passo de dominar a engenharia anidrobiótica, que é essa preservação a seco de órgãos, tecidos e plantações. O professor Tiago conta que uma companhia inglesa criou um sistema de conservação para vacinas baseado na anidrobiose. Quando você manda uma vacina para uma região muito distante, você tem que refrigerá-la. Essa empresa na Inglaterra, ela gerou um sistema de preservação de vacinas a seco. Então você pode mandar para qualquer parte do mundo e quando chegar nesse local, ela pode ser reidratada e aplicada na pessoa. Cerca de 30 grupos de pesquisadores de vários países estão tentando entender esse mecanismo apresentado por animais como o verme nematóide e também por plantas, que são chamadas plantas da ressurreição. O que o grupo da USP de Ribeirão Preto quer é criar soluções para a agricultura, para garantir safras, mesmo em períodos de seca. O Brasil sofre com muitas secas. A nossa ideia é conhecer como funciona o processo de anidrobiose, e o que nós temos visto é que esses organismos eles formam um cristal dentro deles. A gente quer descobrir como é que esse cristal é formado e parece que a base deles são açúcares. A nossa ideia, por exemplo, é gerar uma solução rica nesses açúcares, nessas proteínas e pulverizar sobre a plantação quando começar a seca. Uma vez seja pulverizado, a plantação entraria em anidrobiose e ficaria preservada a seco até a seca passar. Uma vez que passasse a seca, naturalmente com a chuva, essas plantas voltariam à vida.
A pesquisa ligada às faculdades de Medicina e de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto foi destaque da edição de número 27 do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ficou em segundo lugar na categoria Mestre e Doutor. Os biólogos consideram que o estudo é o primeiro passo de um processo bem longo. Fazer essa transposição para a agricultura e tentar, de certa forma, estar atingindo a sociedade com esse estudo, eu acho que é muito válido e mostra para que a gente faz ciência. O aumento da produção e do consumo de alimentos orgânicos é o tema do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. É uma boa notícia. Está crescendo muito o número de produtores de alimentos orgânicos no Brasil que não utilizam insumos químicos nem agrotóxicos. Segundo o Cadastro Nacional dessa área, o número de produtores dobrou e o de unidades produtivas orgânicas aumentou 22% no ano passado, que terminou com 6.719 produtores e mais de 10 mil unidades de produção orgânica no país. É um avanço importante no momento em que se sucedem relatórios internacionais sobre problemas com agrotóxicos, dos quais o Brasil é o maior consumidor no mundo. E outros relatórios têm mostrado alta contaminação de vegetais por esses produtos em nossos cultivos. O noticiário internacional também relata que o Butão será o primeiro país que até 2020 produzirá todos os seus alimentos sem uso de agrotóxicos e insumos químicos, inclusive para exportar para seus vizinhos como China e Índia. Até lá, já estará proibido o uso de pesticidas e só será permitido o uso de adubos obtidos a partir de dejetos de animais, inclusive para impedir a contaminação de águas subterrâneas por produtos químicos usados nas lavouras. O Butão é também o primeiro país a substituir os tradicionais índices de desenvolvimento, baseados apenas em fatores econômicos, por um índice nacional de felicidade, que avalia indicadores em áreas como educação, saúde, saneamento e outros, assim como os índices de felicidade social avaliados em pesquisas nacionais. É importante que o Brasil avance em áreas como essas. No ano que vem, a ONU divulgará os Objetivos Mundiais de Desenvolvimento, que substituirão os Objetivos do Milênio e incluirão vários fatores, entre eles o da sustentabilidade ambiental. Aguarde só um instante porque tem mais. Visite o Jardim Botânico de São Paulo, uma área para o lazer e conhecimento da Mata Atlântica. E a seguir, o sociólogo reúne imagens que contam a história dos povos indígenas do Brasil. O Repórter Eco volta daqui a pouco.